Bom dia, uma bela manhã e agradecemos sua presença aqui hoje. Meu nome é Gary Doxey, eu sou diretor adjunto aqui na Escola de Direito da BYU. Somos muito gratos pela sua atenção essa manhã e queremos fazer bem-vindos 3 panelistas distintos nesta primeira sessão de hoje. Primeiramente, Alberto Patinho Reis, professor de Direito e Religião na Universidade Ibero-Americana em Santa Fé, no México. Também temos conosco meu professor adjunto, professor Brett Sharps, que é diretor adjunto da Escola de Direito, e Mark Junkersman, que também é diretor para a Escola de Direitos, Religiosos, também na Brigham Young. Também temos conosco o professor Joseph E. David, que é professor de Religião e Direito na Universidade de Oxford e também do Colégio da Universidade de Israel. Primeiro chamaremos o professor Patinho e logo em seguida o professor David e por último o professor Sharps. Eu vou falar em espanhol. Eu sei que existem intérpretes excelentes, então desculpem. Muito bem. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Cole Durham, ao Gary Doxey e a todos os funcionários do Centro Internacional de Estudos de Lei e Religião da Brigham Young a oportunidade de estar aqui. Eu vou apresentar algumas reflexões do ponto de vista de um estudioso do direito da liberdade religiosa pelo futuro da laicidade na América Latina. A minha exposição eu dividi em 3 argumentos. O primeiro argumento é o argumento histórico, para falar da confessionalidade do Estado. Em quase todos os países latino-americanos, ao conseguir a sua independência, tanto da Espanha como do Portugal, e também alguns países da França, a partir da segunda década do século XIX, se registraram conflitos entre liberais e conservadores pelo patronato que, durante vários séculos, o monarca teve sobre a Igreja Católica. Para ilustrar essa época, o poeta espanhol Miguel de Unamuno, na sua novela Paz na Guerra, disse que aquela era a época do início de revoltas entre realistas e constitucionalistas, de apostólicos e maçons. E aí eu encerro a declaração. Somente no México e na Colômbia aconteceu que vieram os desencontros matando-se em vez de escutar, para diminuir as opiniões contrárias com relação ao papel que era importante que os governantes desempenhassem frente à Igreja Católica. Naquela época, era a Igreja oficial. Essa violência pelo controle da Igreja Católica, através da figura do patronato, ele motivou que o meu país, tanto os liberais como o presidente Juárez na cabeça e posteriormente os conservadores, com o imperador Maximiliano, eles conseguiram, com interesse, uma concordata com a Santa Sé para resolver o patronato da Igreja Católica. Essa atitude semelhante mostraram os governantes das novas repúblicas latino-americanas. E uma falta de resposta da Santa Sé da titularidade do patronato
nacional, os novos governantes dos antigos territórios, tanto hispanos como lusitanos na América, e dentre essa violência manifestada pela Igreja Católica, em México, desapareceu o Partido Conservador. Em Colômbia, ele foi triunfante, e no meu país, depois de uma guerra civil em 1857 e 1860, os liberais conseguiram a separação do Estado e da Igreja e impuseram o imperialismo como um pensamento único. E acontecerá até 1873, quando o princípio da separação do Estado e da Igreja se estabelecia na Constituição promulgada 16 anos atrás. Posteriormente, na Constituição de 1917, se introduzirá o término da laicidade aplicada à educação, impartida pelo Estado. Portanto, o México se converterá num país moderno antes de finalizar o século XIX. Com um processo radical violento de ambas as instituições, onde o liberalismo ele se impôs. Nos Estados Unidos da América, a primeira emenda do 15 de dezembro de 1791 foi o remédio para garantir a separação do Estado e da Igreja. Mas, no entanto, o seu vizinho do Sul, lutas sangrentas, conseguiriam essa separação do Estado e da Igreja. Então, o que aconteceu com o resto dos países latino-americanos? Aconteceu algo similar com o México em relação à separação do Estado e da Igreja? No último quarto do século XIX, todos os países latino-americanos foram influenciados por teologias liberais em matéria de relações, Estado e a Igreja Católica. Alguns países chegaram a uma separação formal entre o Estado e a Igreja. Por exemplo, o primeiro país que conseguiu essa separação de ambas as instituições vai ser a Colômbia, em 1853. Mesmo que em 1875, acontece uma guerra entre os liberais e conservadores e se estabelece novamente o Estado confessional colombiano na Constituição de 1886, Constituição que estaria vigente até 1991. Um caso muito interessante foi do Peru, porque é o único país da América Latina que foi reconhecido expressamente o direito do patronato ao presidente da República e seus sucessores. Isso quer dizer que praticamente a confessionalidade do Estado se manteve até 1980. Em outros países, a separação do Estado e da Igreja foi mais ou menos harmoniosa, quer dizer, sem uma guerra. Me refiro ao Brasil, em 1890, Panamá, 1904, Equador, 1906, Uruguai, 1917, Honduras, 1924, Chile, 1925, Cuba, 1940. Em algumas outras nações, particularmente na América Central e na América do Sul, algumas mantiveram unilateralmente o patronato, e desde essa posição eles puderam impor liberalismo. Guatemala, Argentina, Costa Rica, este último país, manteve o patronato até 1966. Um caso interessante é a República Oriental do Uruguai, onde eles também se estabeleceu a confessionalidade do Estado em 1830, mesmo que com liberdade para outros cultos diferentes do catolicismo, fundamentalmente pelos princípios de liberdade de expressão, de associação e de igualdade. No Uruguai, se registrou um processo de secularização similar ao do México, a partir de 1868. Que culminou na separação do Estado e da Igreja na Constituição de 1917. Esse argumento histórico, podemos concluir que a confessionalidade católica da Igreja, do Estado e a intolerância a outros cultos se impuseram em quase todos os países latino-americanos. Uma dessas que obtiveram a independência, seguindo essa ideia de cristianismo, a união entre o trono e o altar, representada pela unidade de Estado e da Igreja, amplamente enraizada na Espanha. Essa ideia de cristiandade, ela foi superada
pela religião protestante em outros lugares. Hoje, o que eu gostaria de argumentar é a neutralidade do Estado que garante a liberdade religiosa dos cidadãos. Um Estado leigo é aquele que não se identifica com uma igreja ou com uma confissão religiosa nenhuma, mantendo uma posição neutra frente ao fenômeno religioso. O princípio da laicidade ou do leigo, ante que eu prefiro neutralidade da relação entre o Estado e os grupos religiosos, é adaptado, em geral, por todos os países ocidentais. Mesmo quanto às formas em que se entendem e se expressam são muito diferentes. As denominações que recebem são diferentes também. Se fala de um modelo de separação de Estado e Igreja, de um modelo de confissão, um modelo francês de leigo do Estado. Sou da opinião que, para o futuro, o reto que enfrentam muitos países da América Latina é superar os vestígios mesmo existentes do modelo de Estado confessional católico, mais apegado à ideia de cristianismo, que imperou oficialmente durante mais de 3 séculos em alguns países, continuou, e mesmo até o final do século passado. Para conseguir isso, eu considero necessário é importante de ter o Estado leigo neutro, um modelo onde se conheça os direitos das minorias religiosas. E, além disso, onde as convicções religiosas não sejam pretexto para reconhecer ou desconhecer os direitos das pessoas. Isso quer dizer que é um sistema político que inclui todas as pessoas, onde elas possam expressar livremente a sua fé, ou, em outras palavras, um Estado leigo é sinônimo de garantiza a liberdade religiosa. As resistências para superar o Estado confessional na América Latina mesmo se encontram vigentes. Por exemplo, Costa Rica. No artigo 75 da sua Constituição, menciona que a religião católica apostólica romana é a do Estado, o qual contribui a se manter sem impedir o livre exercício da República de outros cultos que não se oponham à moral nem às boas costumes. Ninguém põe no juízo que Costa Rica não reconhece a liberdade religiosa. Outro exemplo é Peru. Ele tem uma boa lei de liberdade religiosa, com alguns problemas na sua regulamentação, mas ele ainda não tem a participação de civis com seus próprios ritos de confissão religiosa. Vou pôr um exemplo na procissão do Senhor dos Milagres, na qual que cada ano o presidente da República ele faz bem-vinda a essa imagem do Senhor dos Milagres. Eu me pergunto se ele realmente está incluindo as minorias religiosas, essa participação no ritual na igreja majoritária. Em favor da neutralidade do Estado, poderia continuar falando muitas coisas. Me refiro também a que o que acontece no meu próprio país. No meu país também persiste os vestígios de um Estado confessional católico. Por exemplo, quero destacar a consagração ao Sagrado Coração de Jesus ou Virgem Maria, realizado por César Duarte, governador do estado de Chihuahua, no México, em abril de 2013. Em alguns outros países, mais recentemente, o passado 18 de setembro, a presidenta socialista do Chile, Michelle Bachelet, ela foi na catedral, tirou um plebeu por mais um aniversário da independência do país. Parecia que mantém a tentação dos vestígios confessionais, continua presente na realidade latino-americana. Eu me pergunto se essa postura das autoridades civis favorecem a liberdade religiosa e se é incluinte nas minorias religiosas. Na minha opinião, ela viola a autonomia do Estado e das igrejas, mesmo que aqui a questão não é a liberdade religiosa do governante, da pessoa.
mas sem precisamente atuar como se fosse um ministro do culto para publicamente dirigir uma manifestação de ritual que não é da sua competência. E no segundo, a participação da senhora Bachelet, também quanto ao ritual de uma igreja majoritária, nesse caso a Igreja Católica, que concorreu como presidenta do Chile e como chefe de Estado, me parece claramente que exclui a pluralidade religiosa de uma sociedade moderna como a chilena e resulta incompatível com o Estado neutral, ou o leigo. Então, agora, o último argumento. O argumento para defender a laicidade do leigo. O Estado neutral e o laicismo representam dois modos antagônicos de compreender a separação do Estado e da Igreja. O laicismo parte de uma ideologia. O laicismo se caracteriza pela indiferença, quando não pela hostilidade contra o fenômeno religioso. Nesse sentido, e contrário ao Estado neutral, o laicismo é excluinte e ele chega a ser intolerante, ao grau de tentar eliminação das expressões de fé das pessoas ou de grupos que eles interagem numa sociedade, ao nível que reduzem essa expressão ao âmbito da consciência individual. Em um extremo, o laicismo implicaria a completa desaparição da situação religiosa na vida social e estatual. Por exemplo, a proibição dos símbolos religiosos em espaços públicos, quando impõe e promove o laicismo na escola pública, de modo assimilar como se impõe uma confessionalidade religiosa estatal. O laicismo concede um espaço público completamente livre de referências religiosas. Portanto, na América Latina, o laicismo representa uma maneira de ser um Estado confessional também. Afirma que o Estado leigo ele garante liberdades e direitos somente derivados do consenso. Ele mantém que a política é referente aos cidadãos e não às pessoas que têm uma religião. É dizer, exclui o laicismo como ideologia na América Latina é excluente. Exclui. No contexto latino-americano, o laicismo se utilizou como uma razão para aqueles grupos que buscam o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, a despenalização do aborto entre pessoas do sexo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, a legalização do consumo de algumas drogas, como a marihuana, entre outros temas. Alguns exemplos, que em julho de 2010, a Argentina se converteu no primeiro país da Latinoamérica em estabelecer o acesso a contrair matrimônio para todas as pessoas, sem distinção de orientação sexual. Assim como a adoção de menores por parte de cônjuges do mesmo sexo. Esse acontecimento motivou que se deram um encontro, um rompimento entre, então, o cardeal Bergoglio e a presidência da Argentina, Cristina Fernández. É importante recordar, em 2005, o presidente Kirchner já havia respondido com a inassistência a participar desse debate, o que foi positivo, porque quando ele não assistia a esse ritual, então ele parou, os governantes pararam de assistir a esses rituais. E no meu país também se registraram problemas derivados da aprovação do casamento de pessoas do mesmo sexo na Cidade do México, no Distrito Federal. E a resposta foi estabelecer a República Leiga com a intenção de silenciar aos ministros de culto, no caso completo, aos membros da hierarquia católica, quando eles se manifestavam contrárias à aprovação dessa reforma legislativa. Muito bem. Para concluir, na América Latina é
não se pode pensar em voltar ao estado de confessionalidade católica. Essa situação se percebe como é prejudicial, inclusive para a mesma Igreja Católica e para o resto das confissões. A pluralidade religiosa é uma realidade na América Latina. Portanto, a confessionalidade católica do Estado e a intolerância a outros cultos diferentes ao catolicismo, que se impuseram em quase todos os países latino-americanos, uma vez que mantiveram a sua independência, ficou para trás. Inclusive, é contrária à própria declaração do Conselho Vaticano II. Muito bem. Olha, para o futuro, que os estados latino-americanos eles abandonem a confessionalidade para que realmente sejam uns estados neutros e leigos. Portanto, essa neutralidade do Estado não foi vista como um meio para alcançar a liberdade religiosa e não como um fim. Considero que o futuro da América Latina, de acordo com a laicidade, tem que fazer uma distinção entre Estado neutro, leigo, que é incluente e garante a liberdade religiosa, e de laicismo, que é uma ideologia que exclui e contrária à liberdade religiosa. Por último, o futuro da laicidade na América Latina é importante que ela seja na pluralidade religiosa e que resulta identificar o conceito de nacional de um Estado com o conceito de católico. Hoje em dia, a diversidade religiosa é uma realidade e ignorá-la favorece a liberdade religiosa, que é o direito mais importante e razão a mais que um Estado leigo garantisse a liberdade religiosa. Por último, a Comissão dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem que adquirir um papel mais relevante para garantizar a inclusão dos direitos da minoria religiosa, mas também para denunciar, condenar a exclusão do religioso no espaço público, que buscam por promover os promotores do laicismo no continente latino-americano. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostaria de começar com um agradecimento especial ao professor Durham e a Elizabeth Clark e os outros colegas que tornam esta reunião possível. Estou muito animado por estar aqui. É uma grande experiência para mim. E ontem eu vi que é o único lugar em Sião onde eu me sinto um gentio. E eu estou muito grato por ter esta experiência. Também me sinto inspirada pelo logotipo que eu vi aqui no campus, dizendo que o mundo é o nosso campus. E também me animou saber que a execução desse logotipo se vê presente aqui nesta sala. Queria falar sobre o futuro da secularização e trazer para esta mesa alguns exemplos e casos de Israel que provém um pouco mais de ideias com relação ao nosso futuro, ao futuro da secularização. E para esse propósito, eu gostaria de fazer a distinção entre após e antes do secularismo. E gostaria de falar sobre as críticas. Há bastante crítica sobre a secularização, a teoria da secularização nas últimas 2 décadas. E eu gostaria de abordar principalmente a crítica de Al-Assad, que eu acho bem profunda,
para bem vívida para o caso israelita. Também gostaria de me concentrar num aspecto da tese da secularização, que a epistemológica. Existem outros aspectos, claro, a teoria social, a filosófica. Eu gostaria de dizer que gostaria de dar atenção a esse aspecto epistemológico. Existem várias conexões entre a ideia de secular e secularismo. Acho que vamos escutar algumas coisas novas sobre isso, mas de forma tradicional, o primeiro que fez a ligação foi Max Weber, quando ele disse que secularismo é basicamente uma atitude epistemológica, onde a secularização é uma nova epistemologia que é dirigida à racionalidade versus a última epistemologia, mas não é a única abordagem sobre esses dois tópicos. Podemos achar outros argumentos, principalmente feitos por pontos e ideologias diferentes. Uma que é bem famosa, que acho que os pensadores contemporâneos concordam, é a que se concentra na ideia de neutralidade, que é neutra com respeito aos comprometimentos religiosos ou visões do que é bom e aberto ao comum, a tudo que é o estado emergente do conflito entre a religião, a guerra de religião, encontra no secularismo um denominador comum mais baixo, estabelece uma política de ética independente. Como sabemos, a secularização, essa tese, que é algumas vezes chamada como uma narrativa, como um paradigma de fundo político ou sociológico ou filosófico, acho que, como o José Casanova esclareceu, que os três elementos básicos da secularização são: o primeiro é aumentar a diferenciação estrutural, que inclui a separação da religião e da política, a privatização da religião e o declínio da crença religiosa e do comprometimento e das instituições. Basicamente, para quem conhece o ponto de vista e as tradições judaicas ou muçulmanas, dá para ver que o segundo elemento, a privatização da religião, não é uma coisa fácil. Na verdade, a distinção entre o público e o privado nunca foi totalmente absorvido por essas duas tradições. Isso mostra que é um dos problemas com os estados coloniais, como o Egito, aceitar parte do sistema legal importado da Europa. Então, acho que isso não é, obviamente, o caso de algumas tradições orientais, políticas ou religiosas, e também com os outros elementos que podem ser considerados uma ideologia como um alvo normativo. Também podemos debater que é viável nessas duas tradições, se é ou não viável. Acho que o que exemplifica, pelo menos na esfera pública dos meios de comunicação, a falha da secularização. Eu vi um economista em novembro de 99, concluíram que o assunto do milênio seria, um dos artigos dizia que dizer adeus a Deus, despedir-se de Deus, que
que isso seria o novo desenvolvimento. Então, nem precisamos dizer que nos próximos anos, como a busca ou a atenção para a possibilidade de que as ideias religiosas e valores religiosos estão motivando as maiores tendências no mundo, é bastante salta aos olhos para todos nós. Ontem ouvimos que Talasad, ideias e também algumas das suas críticas. Eu queria me prender a 2 ou 3 pontos das suas críticas, que também acho que são significativas no caso de Israel. Talasad criticou a teoria da secularização em cima do conceito dos seus fundamentos. E, mais do que isso, ele está tentando mostrar sucesso que a tese da secularização é um projeto da colonização, do colonialismo que construímos, principalmente, foi construído pela tradição voltada para o cristianismo, tradição europeia voltada para o cristianismo, e, portanto, devemos pensar nessas categorias quando queremos aplicá-las a um nível mais universal. Primeiro, ela desmancha a conexão profunda entre a modernização e a secularização. E ele argumenta que talvez a maneira como a sociedade ocidental define modernismo é através da ideia da secularização, mas apesar disso, a secularização foi também uma condição necessária para a modernidade. Então, é como um ciclo vicioso. Mais do que isso, as categorias estão fazendo o seguinte argumento. Ele diz que o secular não é uma forma religiosa contínua, não é uma separação disso, mas sim é um conceito que junta certos comportamentos, conhecimentos e sensibilidades para a vida moderna. Além disso, ele diz que desde que a secularização está enraizada dentro da percepção do modernismo, não podemos observar o conceito de secularismo diretamente, mas unicamente através do que ele chama de uma busca genealógica, buscando as suas origens, buscando os seus traços ao longo da história. A tese do secularismo, por esse ângulo, na verdade, está inventando o conceito da religião. E, na mesma medida que inventa o conceito secular. Religião e secularismo são mutuamente dependentes e constituem uma a outra. Se nós formos para o caso de Israel, devemos prestar atenção em 2 tendências significativas que podemos rastrear e refletir sobre elas como sendo as que levarão para o futuro da secularização. Primeiro, eu digo que é uma coisa pós-secularização que também é contra a secularização, é uma contra-reação e que é levada pelo ponto que muitos domínios na vida que foram inicialmente secularizados para se tornarem neutros e longe, distantes da religião, estão novamente sendo sacramentados, querendo dizer que os significados religiosos agora pertencem também a essas ideias. Então, por exemplo, na história, existe um assunto nacional, um assunto neutro, agora existe mais ênfase na história como história sacra, a história religiosa. Na mesma medida, a política, a memória e instituições culturais e políticas
e sociais, a tendência que estão colocando agora é tentar com que elas sejam, ou seja, abordando-as como sagradas mais do que eram antes. Em Israel, parece que há mais aparências e ênfase na religião e assuntos religiosos na mídia e nos assuntos públicos e na esfera pública também, e muito mais orçamentos, na verdade, que são dados a instituições religiosas e instalações religiosas, mas a base para isso acho que é uma mudança sobre a sacramentar e ver a realidade através de um ângulo religioso muito mais do que antes. E eu gostaria de levantar um exemplo disso, bem recente. Do verão passado, que ambos palestinos e israelitas entraram num conflito bastante desafortunado, e um dos exemplos é a carta que um dos comandantes israelitas escreveu para os seus soldados antes de entrar em batalha, tentando encorajá-los e encorajar levantar a sua moral. Isso foi bem famosa, essa carta, que foi bem debatida, e não é uma tradução muito precisa, mas eu vou ler apenas as partes. A história nos escolheu para ser a lâmina afiada da baioneta para lutar contra o terrorismo de Gaza, que amaldiçoa e difama o Deus de Israel. Eu levanto meus olhos para o céu e peço, ó Senhor de Israel, o Senhor é o único Deus, que o Senhor de Israel faça o nosso caminho, que tenhamos sucesso no nosso caminho, conforme estamos prontos para lutar pelo teu povo de Israel, contra um inimigo que difama o teu nome. Senhor Deus, que nos tragas essa luta contra os nossos inimigos, que nos salves e que estamos conosco e que vamos lutar por vós contra os nossos inimigos. Amém. Eu quero dizer, isso é uma representação oficial do Estado. Ele está comandando os seus soldados. Alguns não são nem judeus, alguns não são religiosos de forma alguma, alguns são soldados religiosos que têm outros pontos de vista religiosos no conflito político ou na lei divina e dos conflitos humanos na Terra. Apesar de tudo isso, ele expressa de maneira oficial, não de maneira oficial, mas ele expressou a sua visão, e essa foi legitimizada de muitas maneiras, em vários níveis. A segunda tendência que eu queria apontar é ligada à crítica de Tamal Assad, que diz que Israel, em muitos casos, é um caso de estudo no caso do encontro da consciência europeia, ocidental, incluindo a diferença entre religião e secularismo, e a visão oriental, porque Israel é uma sociedade mista de países muçulmanos, de imigrantes israelenses que viviam em vários lugares. Então, a sociologia lá tem as categorias nem tudo é aceito no discurso público. Existe outra categoria, outra terceira categoria que talvez dê atenção ao que eu chamo de atrás do secularismo, que é a categoria da tradicionalista. E eu queria dar uma informação, 20% dos israelitas se definem como ortodoxos e o restante se define como secular, mas
Se vocês perguntar sobre a terceira categoria, mais do que um terço dos judeus israelitas escolheram a linha tradicionalista hebraica, que vem da palavra Masor, que quer dizer tradição, quando lhes é pedido que se autoclassifiquem. E também a religião e a secularização, ou as características não são totalmente ideológicas, políticas, mas também tem a ver com a identidade pessoal, individual. Acho que existe uma forma bem interessante de olhar para isso. Se vocês virem escritos diferentes de diferentes autores e da maneira como eles abordam tradição, eles dizem que é uma questão de autoridade, uma fonte de autoridade. Se eles são tradicionalistas, a tradição é uma fonte de identidade, de significado. Quando eles falam como a sua identificação com a tradição, eles dizem que é uma forma de organizar o significado de sua vida, criar um diálogo com seu passado e criar formas para o seu futuro. E eu concluo aqui. Muito obrigada. Bom dia, senhoras e senhores. Sou grato pela oportunidade que eu tenho de estar, não apenas de estar aqui, porque eu moro aqui, mas de estar com vocês e fazê-los bem-vindos aqui no nosso lar. Sou grato pela oportunidade de fazer parte deste painel com os professores Reyes e falando sobre as distinções entre secularismo e outras informações. Eu e outras pessoas argumentamos de que existem duas diferenças, dois conceitos diferentes deste conceito de secularismo. Numa deles é que o secularismo, como definimos como a ideologia do Estado ou de pessoas que acreditam nessa área, e essa distinção, entretanto, precisa uma certa clarificação. A minha apresentação hoje foi feita para tentar trazer um mapa conceitual para entender as características dessas distinções entre secularismo e secularidade. E dessa maneira eu tenho algumas perspectivas que eu gostaria de falar a vocês. É importante entender que a idade do secular é uma ideia que é definida em relação à religião. E isso é muito irônico. E no início dessas ideias, da ideia secular, ela foi entendida como uma subcategoria do interesse religioso. Na Idade Média, muitas pessoas que falavam e acreditavam, falavam como monástico, por exemplo, que fala sobre a oração e outras devoções mundanas. Portanto, o secular era uma dimensão da igreja, do trabalho dela na área temporal. E também podemos fazer um contraste com outra no que diz respeito à eternidade. Mas o significado das palavras mudaram com o passar do tempo. Hoje, a palavra secular está em conexão com algo que é oposto à religião. E assim sendo,
Isso nos ajuda a lembrar-nos de que o significado desses conceitos mudaram completamente e tiveram uma mudança muito grande. A diferença entre secular e secularidade, o secularismo, por exemplo, fala sobre ideologias e que busca a promoção da ordem secular. A secularidade, significa um pluralismo. Secularismo, quer tirar a religião do campo do entendimento e outro busca o entendimento com qualquer religião, inclusive o secularismo por si mesmo. Isso que o professor Reis quis dizer, falou sobre a religião nacional do secularismo. O secularismo é um projeto muito grande e a secularidade, por outro lado, é uma coisa mais, é um conceito, uma ideia onde as pessoas podem adotar várias ideias. Um deles quer dizer, faz parte da doutrina, da lei, e as pessoas precisam entender e interpretar a lei como liberdade, igualdade da humanidade. Sendo que a secularidade, podemos dizer, é uma coisa mais, é um espaço constitucional, um local de segurança, onde conceitos e ideias podem ser salvaguardadas. E o secularismo, usando a terminologia de Berlins, ele traz liberdade, ele é positivo, ajuda as pessoas a ver o que o Estado está tentando proteger. A secularidade, ele tem a ver com quase com a negatividade do Estado, e não ajuda e não particularmente está a favor da liberdade religiosa. O secularismo acredita nos valores e ajuda as pessoas no processo, em projetos de maximizar a secularidade. Por outro lado, ele é visto como valores e ele é suspeito de qualquer projeto de maximização, incluindo o valor do secular. Ontem nós falamos e vimos sobre a distinção entre o secularismo suave e o mais duro, por assim dizer. Para entendermos um pouco melhor, a secularidade, por exemplo, existem normas e regulamentos que não são tão claros e objetivos. E então é mais do que liberalismo, do que liberalidade, liberdade do que equalidade, e outros conceitos, mudando palavras, trocando palavras para entender essas ideologias. Universalismo em vez de comunidade, em vez de comunismo. Usando essas palavras, eu não estou apenas tentar definir uma questão de semântica, mas a atitude no mundo que nos dá faz essas diferenças, como ele falou, por exemplo, entre comunidade e comunismo, o dade e o ismo nas coisas. É como se nós pegássemos uma mochila e enchêssemos-las com água, por exemplo, para a nossa jornada, mas colocamos tanta água que nós não podemos carregar a mochila por causa que ela tem tanta água, mais do que o necessário.
Então, podemos ter uma variedade de coisas. Podemos ter água, podemos ter comida, uma barraca, ou ferramentas, alguma coisa para purificar a água, por exemplo. E porque a água, por si mesmo, pode ser, não ser viável para tudo aquilo que nós precisamos para a nossa jornada. Existe um entendimento filosófico e uma atenção ao vermos essas ideias e criarmos uma teoria compreensível dessas ideias, que não seja tão ambiciosa, projetos que não sejam tão grandes, mas que valorizem as ideias do secular, mas sem o trabalho tão intenso para organizar uma sociedade política, por exemplo. Nós aqui estamos, é claro, eu só poderei falar de uma maneira bem sutil e bem não muito profunda sobre as diferenças que existem. Eu gostaria de falar na parte história, política, lei, filosofia, metafísicas e epistemologia, nesses assuntos, e que pode fazer um paralelo entre secular e secularidade. Peço desculpas para os... eu não estou tentando fazer um argumento conclusivo, mas identificar os padrões que existem entre esses dois assuntos de secular e secularidade. No que diz respeito à parte histórica, ouvimos muito sobre isso. No que diz respeito a secularismo, existe uma declinação histórica da religião. Aqui a religião parece que está sendo cada vez mais obsoleta, as pessoas não estão indo mais às igrejas e alguns deles é até fanático ou não é uma coisa moderna. Quanto mais o tempo está passando, parece que religiosidade é uma coisa antiga. Essa parte histórica pode ser muito interessante no entendimento antirreligioso para o secularismo fundamental. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, no passado, pessoas aceitavam a religião por uma questão de razão. Nós não... E outros acreditam que não deve haver espaço religioso nenhum para certas pessoas. Então, existe uma diferença entre uma parte positiva e negativa no que diz respeito às religiões. A secularidade, ela enfoca na história da diversidade religiosa, o pluralismo, e encontra histórias e estratégias de como nós podemos viver juntos, mesmo independente, apesar de diferenças religiosas. Na parte política, na política, o secularismo, ele tenta falar sobre a esfera institucional na igreja, por exemplo, e do Estado na outra mão. E muitos estudos foram feitos para diferenciar as esferas de cada uma delas, da religião e do Estado. O poder do clérigo na esfera política e assim por diante. A secularidade, por outro lado, na parte política, ela vê a religião não apenas no que diz respeito ao Estado, mas em relação à sociedade, e enfatiza coisas como uma sociedade civil e o papel da igreja na parte social e institucional. O secularismo, ele não importa com a crença das pessoas. As pessoas, eles podem pensar como pessoas atrasadas, que não são modernas. No outro lado, existe na parte secular, existe mais tolerância e o interesse de maneiras que as tradições religiosas
podem trabalhar, podem funcionar no mundo que vivemos. O conceito secular do Estado, no ponto de vista secular, realmente veio de Westfália, no Tratado de Westfália. O Estado não precisa ser secular, mas o relacionamento entre o Estado foi feito baseado, alicerçado sobre princípios seculares. Depois da Segunda Guerra Mundial, na Declaração Mundial dos Direitos Humanos, isso entrou na lei, essas coisas se tornaram legais. E a ideia do Estado secular começou a entrar sob pressão. Na parte social, o secular vê a parte da privatização da religião. Um dos efeitos disso é que, à medida que o bem-estar, os benefícios do Estado aumenta, a parte social ele não tem tantos valores. Na parte secularidade, na parte social, nós vemos o oposto. A ajuda do governo para pessoas, para grupos, na sociedade, tirando a religião fora, como não sendo responsável pelo bem-estar das pessoas. As pessoas veem Deus no sentido mais total e não cristão, judeu, muçulmano ou assim por diante. Na parte legal, como é que funciona? Nos Estados Unidos, a distinção e o debate entre a diferença entre a separação, que uma atitude mais secular e mais que acomoda as coisas no sentido de dar e conceder às pessoas o direito, a liberdade desses direitos. Na parte filosófica, o secularismo ele vem mais na razão pública, no entendimento, na inteligência. É a ideia que ele é falado na parte pública, onde as pessoas racionais podem entender e estar de acordo. Mas isso é mais do que um princípio de ética ou uma boa estratégia. É uma questão moral, onde, por razões religiosas, não importa o que é aceitável na parte política. A secularidade, na parte filosófica, por exemplo, ele é mais elevado a modelos de discursos públicos, ideias como a parte ecumênica, o diálogo ecumênico e assim por diante. Ou direitos humanos. Na parte metafísica, como é que fica? O secularismo tem uma distinção muito grande entre o eterno e o temporal, o mundo material e o mundo celestial, vamos botar dessa maneira. Existe uma redução do material, da parte material. Isso é o que o Charles Taylor ele disse na teoria de subtração, de que a religião existe para dar opinião sobre assuntos que a ciência não consegue, e a ciência, por sua vez, coloca a religião de uma maneira negativa, porque é uma coisa antiquada. Essa parte metafórica, as perspectivas metafóricas na parte filosófica entre secularismo e secularidade. Alguns deles aceitam e rejeitam a diferença entre... Existe uma escritura Mormon que diz que ele fala que todas as coisas são espirituais para ele, significando
que existe entre o físico e o temporal e o espiritual, tudo isso faz parte do espiritual. A parte epistemológica, um deles usa lógica, a secularidade, no outro lado, leva mais a ideia de que existe uma variedade de conhecimentos, por exemplo, em intuição, emoção, experiências religiosas, discernimento espiritual, o que nós aprendemos ao agirmos, ao sermos compassivos e amáveis, ou sermos amados. Tudo isso para nós, para as pessoas, são fontes de conhecimento em vez de subcategorias da parte científica, por exemplo. Eu sei que o que eu falei aqui foi bem breve e essas diferenças foram bem não profundas, mas esses entendimentos não é apenas um rio, existe um caminho, existem caminhos paralelos esse entendimento não é isso, um caminho ou caminhos extras, mas mostra maneiras diferentes como nós podemos ver, observar categorias de conhecimento. Existem várias disciplinas na parte histórica, podia falar sobre a área psicológica, por exemplo, existe uma divisão muito grande na parte psicológica entre secular e secularidade, mas para mim o mais interessante é que de todas essas diferenças, essas disciplinas, e às vezes elas não conversam, não falam uma com a outra, não concordam uma com as outras, e por causa disso existe uma diferença, maneiras diferentes de ver o mundo, como ele funciona e como ele é. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Hayes, professor Ratcher, pela sua excelente contribuição à discussão do secularismo e da secularidade, que é o tema desta conferência. Temos só um pouquinho de tempo agora para perguntas. Se puderem fazer suas perguntas de maneira bem sucinta, seria muito apropriado. Por favor, esperem pelo microfone. Eu tenho duas perguntas. Qual é o relacionamento entre secularismo e secularidade? Qual é a conexão, se existe alguma? E da maneira como você colocou esse conceito. E segundo, se você está falando de secularidade, é alguma coisa boa? É isso que eu percebi, o que você falou? O secularismo é menos aberto e não tão bom. Deveríamos pensar nisso dessa maneira, usar essa maneira de pensar quando nós pensamos na religião também? Você fez duas ótimas perguntas, elas são bem diferentes. A primeira é mais fácil do que a segunda. O relacionamento entre os dois. Acho que os dois são maneiras alternativas de pensar sobre um conceito comum, que é o conceito do secular. Então, temos esse conceito do secular e aí temos uma variedade de conceituações desse conceito. E o que eu quero é dizer que elas são concorrentes do mesmo conceito secular. Eu tenho empatia à ideia do secular. Acho que ter um Estado que tenta criar uma estrutura neutra que trata todos da mesma forma, que respeita liberdades, que tem um espaço constitucional, que não é um Estado confessional, mas que lida com todos os problemas, que sabe lidar com minorias e com aqueles que se afastam da... Acho que a ideia do secular é bastante valiosa para o mundo que vivemos hoje. Mas acho que
é uma ideia também perigosa, conforme se mostra nos exemplos que eu dei. Eu dei uma longa lista desses conceitos opostos e, para mim, como mormon, é fácil dizer eu prefiro o catolicismo ao católico. Eu sei alguns católicos que podem dizer a mesma coisa, talvez, mas parece ser muito inteligente porque não é um termo de mormoninidade, mas falamos de mormonismo. Então, o que eu sugiro é que, para nossa própria ideologia pessoal, por um católico, por exemplo, acho que é bom pensar em catolicismo, e para um mormon também está correto pensar em mormonismo, mas todos temos que ter cuidado com nossos próprios ismos. E eu posso ter um debate com você porque que eu penso que o mormonismo que eu acredito, que talvez seja diferente do que outros acreditam, seja defensível, mas pode criar um problema para outros, que é dedicado a uma ideologia mais densa. Acho que isso é bom para pessoas e comunidades. Acho que não é boa para o Estado. Quando o Estado entra nessa situação de isms, é particularmente provável que termine o que Isaias Berlin descreveu, quebrar ovos demasiadamente, muitos, para criar um omelete lindo demais. Acho que tem a ver com autonomia individual, escolha individual, buscar os ismos que nós achamos significativos e verdadeiros, mas é bem problemático, mesmo que esses sistemas verdadeiros de crença sejam impostos através do poder estatal. Espero que isso seja, pelo menos, o início de uma resposta para a sua. Temos duas perguntas e temos mais umas 3 ou 4. Pediríamos, por favor, que vocês possam ser claros e bem concisos na sua pergunta por causa do tempo. Muito bem, obrigada. Eu sou da Noruega e tem a ver com o meu background. Eu vou dizer a minha pergunta para cada um dos penalistas. Patinho e Brett, a última parte que me faz com que eu pergunte. Eu acho que esse itismo e ismo é importante, ilustra muito, mas na essência não é muito profundo. É uma orientação muito bonita, mas em alguns casos ele não é tão profundo, e isso eu desafio vocês nos direitos humanos. Você disse que secularismo tem a liberdade da religião. Eu estou indo muito longe, mas existe alguma coisa nisso. E a liberdade religiosa. Mas como você bem sabe, e falamos isso, a liberdade dos direitos humanos, a liberdade da religião ou uma convicção não religiosa. Eu acho que a tradução para a liberdade de religião ou a crença está levando no idioma que pode não ser uma tradução correta. E no francês pode ser convicção. Será que isso está encaixado naquilo que você explicou nos direitos humanos? Não é a liberdade da religião, de não ter religião, mas de não ter uma pessoa que não tem religião baseada na ideia dignidade e igualdade de todos os direitos humanos. Gostaria de perguntar a cada um dos panelistas para responder de maneira breve a essa pergunta. Eu gostaria de ouvir o ângulo de todos. Quando eu uso o termo liberdade de religião, eu digo de consciência, de pensamento, de tudo.
eu não estou tentando privilegiar a religião sobre outros tipos de crenças conscientes ao defender um espaço constitucional para pessoas sobre as suas formas conservadoras do que é bom. Talvez isso seja superficial, mas existe muito escrito sobre liberalismo, comunismo, socialismo e outras defesas deles. Então, talvez seja superficial, mas existe muito mal que já foi, muito dano que foi causado em nome de maximizar uma boa ideia. E existe uma boa ideia por trás do liberalismo, existe uma boa ideia por trás do comunismo ou do socialismo, mas quando essas são maximizadas como um projeto sociopolítico, sempre termina não em utopia, mas numa distopia. Então, é isso que é os dois paralelos que eu tracei. Talvez no mundo milenial, ou talvez depois no mundo do milênio seria diferente, mas no nosso mundo é assim que eu vejo. Eu preciso do apoio dos intérpretes, por favor. A resposta que eu tenho no contexto latino-americano, eu estava falando dos estados confessionais católicos, na sua maioria, e de dois estados, que é o México e o Uruguai, que historicamente eles se caracterizaram pelo laicismo, secularismo, se você me permite a expressão, que têm sido hostis, agressivos ao fenômeno religioso. E para o resto dos países ou dos estados que mudaram a uma democracia ultimamente, eu acredito que a necessidade que impera da pluralidade religiosa é necessário para que não se fale mais, que se fale da liberdade da religião, como disse o professor, no ponto de vista da consciência, na unidade de consciência, para que ninguém o obrigue a atuar contra a sua consciência ou de acordo com os ditados da sua consciência. Tem um grande jurista no meu país, Héctor Fix Samudio. Ele disse que a liberdade religiosa ou de religião não era muito comum na América Latina porque havia outro direito que era necessário preservar, que era o direito à vida. Diante das ditaduras militares, frente às ditaduras militares que repressavam as pessoas e reconheciam os direitos humanos. O primeiro direito que nós tínhamos que guardar, o direito à vida. Por esta razão, a liberdade religiosa foi ficando para trás. Eu considero que uma vez que chegou a democracia, a grande maioria dos países latino-americanos, e também a pluralidade religiosa que também leva a essa democracia, não somos mais esses estados majoritariamente ou grandemente católicos. Agora existe uma pluralidade grande, mas eu digo que a América Latina continua sendo a região menos diversificada do mundo, ou pelo menos por essa parte do continente, é isso que eu compreendi. Então, a liberdade de consciência tem que salvaguardar-se. E, por último, é importante a liberdade de consciência que muitos países, incluindo o meu, ainda estava bloqueada a liberdade de consciência. Se tinha que cumprir estritamente a lei, estava proibido falar os motivos de consciência para poder mandar algum mandato legal. Com isso, eu espero que eu tenha resumido bem. Professor David cedeu o seu tempo devido ao nosso pouco tempo, então temos tempo apenas para mais uma pergunta rápida. Eu confesso que ontem eu mencionei que no contexto canadiano temos muito mais muçulmanos que presbiterianos. Isso é mais uma observação para o professor Scharf comentar brevemente. Eu gostei muito todos os três penalistas e e o distintivo que vocês fazem em secularismo e secularidade, mas me deu a impressão frequentemente que uma religião em particular
é homogênea, mas eu recebi um comentário de um colega meu. É um estado secular, mas tinha muitos. E ele provia a oportunidade para os muçulmanos interpretar qual era a sua compreensão de quem era Alá individualmente. E isso tem sido uma importância e esclareceu muito a pergunta que eu tinha. Eu quero esclarecer o seu comentário. Você diz que o Canadá está mudando de secularidade para secularismo ou vice-versa? De secularismo para secularidade. E se eu vejo isso como uma tendência positiva, o que eu não tenho certeza é se isso é verdade, devido ao fato da experiência com a Trinity Western, que o seu desejo de ser distinguida. E eu não sei se o que está levando há dificuldades numa universidade como a Trinity Western, a sua insistência de conformar-se com uma ideologia do que a criação, do que eu descrevo, de um espaço constitucional onde as pessoas podem viver seu próprio conceito do que é bom. Ele gostaria de responder ainda. Você pode fazer rapidamente, em poucas palavras, a sua resposta, por favor? Primeiro, eu entendo o caso da Trinity Western, é que a discussão está acontecendo independentemente das nossas associações. Está indo e vindo, é um jogo de ping-pong. O importante é que a conversação está acontecendo, o júri está ainda em discussões e acho que a última palavra ainda não foi determinada, mas a dificuldade parece ser com a secularidade e a tentativa de mudar para a secularidade, porque nós estamos indo do que é parte do secularismo, julgamentos de como reconciliamos duas coisas boas concorrentes entre si. Acho que é a definição de secularidade por definição. Na última palavra, no espírito de pós-secularismo e além do secularismo, lá fora, depois do nosso intervalo. Então, agora nós vamos pedir para o professor Joseph David para a última palavra. Eu queria só fazer um comentário. Um rabi dizia que eu só tenho um princípio, e esse é: eu não estou totalmente comprometido a princípios. Então, eu gostaria de poder adicionar outro aspecto religioso ao nosso debate. Todos esses tipos de ismos podem ser considerados como uma adoração de ídolos moderna. Tem valores e significados muito fortes relacionados à ideologia e à visão mundial. E acho que... Muito obrigada. Vocês poderiam, por favor, aplaudir esse painel? E esses panelistas fizeram um excelente trabalho hoje.